Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal de Olho na Dica. E hoje eu vou estar mostrando para vocês uma nova câmera que eu comprei para colocar no veículo, certo? Mas antes de qualquer coisa, pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês, vai ajudar muito o canal a crescer. Ativa o sininho de notificações, certo? E eu vou estar mostrando um pouco para vocês as especificações dessa câmera, mostrar para que ela serve e depois eu vou fazer um review da câmera, certo? Que eu comprei pelo Mercado Livre e ela acabou de chegar, então vem comigo. É mesmo, é? Então, É mesmo, pessoal, a é? câmera já está aqui. Não vai dar para vocês verem bem a tela, mas eu vou falar um pouquinho dessa câmera para vocês, certo? Câmera que eu comprei pelo Mercado Livre. Ela Ela é uma câmera filmadora veicular, ela filma em Full HD 1080 pixels, certo? Vou falar um pouquinho aqui das especificações da câmera para vocês. A marca dela é HD DVR, modelo portátil. Ela trabalha em voltagem de 12 volts, a alimentação dela, a resolução do vídeo é de 1080 pixels, sem microfone, com lâmpadas LED para visão noturna, certo? O ângulo de visão dela é de 90 graus, o tamanho da tela é 2,5 polegadas, ela não é à prova d'água e ela inclui fios, certo? Então, essa câmera filmadora automotiva portátil com tela de 2,5, ela filma um vídeo de alta qualidade de resolução, 640 por 480, 720 por 480 e 1280 por 960 pixels. LEDs infravermelho para gravação de baixa luminosidade. Lembrando que o LED ele não atrapalha nada na dirigibilidade do condutor, certo? E o que vem na câmera que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês é na embalagem. Vem uma câmera, óbvio. Vem uma bateria backup. Na verdade a bateria, pessoal, que vem nela, ela só serve mesmo para tipo, ela armazenar os dados pra, na hora que você perde, desliga o veículo, você não perdeu os dados, certo? Tem o carregador e a visão noturna dela depende do mínimo de luminosidade do farol do carro ou da luz da rua. Beleza? Quanto custou essa câmera para mim? O preço dessa câmera é R$ 59,89, com R$ 52,90 de frete, deve ter cobrado mais alguma taxa, que o valor final dela para mim ficou em 127,44. A previsão de entrega dela seria no dia entre os dias 30 de setembro e 5 de outubro. Então eu recebi ela hoje. Estou super satisfeito com o vendedor. Agora vamos mostrar a câmera para vocês, não é isso? Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que vem nessa câmera. Deixa eu ver como que tá a imagem para vocês aqui. Vamos lá. Vou abrir ela agora, pessoal. Não tive nenhum contato com ela ainda. Você vê, ó. Tá todo lacradinho. Embalagem do Mercado Livre. Utilizar a tesoura aqui. Vocês podem fazer perguntas aí nos comentários. Pra mim ela é novidade, pessoal. Nunca tive nenhum contato com esse tipo de câmera. Depois vou fazer um vídeo no carro mostrando ela pra vocês. Aqui tem a nota fiscal dela, vem tudo certinho. Vamos lá, vamos abrir a embalagem. Aqui é a câmera. Vou deixar até por último aqui. Lembrando, pessoal, que ela depende de cartão micro SD. Esse cartão ele não acompanha junto da câmera. Eu que tenho ele aqui em casa já. É um cartão de, deixa eu ver aqui vocês, de 4 GB. Ela suporta cartão de até 32 GB.
Ela vem com o carregador, vai direto na tomada 12 volts do carro e conecta na câmera. De imediato, ligou a chave, ela já começa a gravar. E ela grava em ciclos de, se eu não me engano, no máximo até 5 minutos. Eu não sei o nome disso aqui, mas eu chamo ventosa. Você vai colocar no para-brisa do carro e colocar na câmera. E pronto para gravar. Vou gravar pra vocês verem, né? Direitinho. Vem uma bateriazinha. Bateria BL 5C, 1020 mAh. A duração dela não é tão complexa. Vem também um manual. Deixa eu ver, inglês, chinês. Não vem em português. É errado, deveria vir em português. O Código de Defesa do Consumidor diz que qualquer produto que seja vendido e exportado para o Brasil, ele tem que vir com manual em português, mas tudo bem. Não é o caso. Vamos aqui agora, a câmera. Pessoal, essa aqui é a câmera. Vamos pegar direitinho aí. Certo, dá pra vocês verem. Ela vai ficar assim lá no veículo. Digamos que você está na frente do carro, ela vai estar assim. Eu não sei ainda, mas pelo que eu vi, ela grava com áudio. E pelo que eu vi, ela também consegue gravar fechada. Isso é bem interessante para não prejudicar tanto a visão do motorista. Aqui tem o botão liga e desliga. E aqui o botão de gravação. Aqui a gente vai colocar a bateria. Ok. Vamos introduzir a bateria dela aqui. Bem simples. Introduzir a bateria. Só desligar a tampinha. Fechou. Vamos ligar a câmera. Ok. Aqui tem o botão de menu. Aqui está o tamanho do vídeo. Vídeo record, ligar, desligar. Tamanho, eu acredito que aqui é o tamanho desculpa pessoal, 3 minutos. Tamanho máximo. Ela está sem o cartão. Eu não vou me adentrar muito nas configurações dela, pessoal, porque como eu disse a vocês, é o primeiro contato que eu estou tendo com a câmera, então foi mais para mostrar a vocês a câmera em si e vou colocar ela no carro para mostrar para vocês também. Vou colocar o cartão e tentar fazer algum vídeo, pra vocês verem a imagem dela, beleza? Aparentemente ela continua gravando quando você fecha ela lá no carro. Então vamos colocar o cartão micro SD e vamos levar ela para o carro, beleza pessoal? Vamos lá. Olha pessoal, essa aqui é a visão noturna dela, beleza?
carro aqui um pouquinho, vou mostrar para vocês um pouco como que é a visão noturna dela. Vamos ver como que vai ficar essa visão, né? Vou botar o carro aqui na garagem. Fica bem melhor. Depois eu vou fazer esse próximo quadro aqui, a visão diurna para vocês. Lembrando que a cada 3 minutos de gravação dela, ela fecha o ciclo, começa outro vídeo, e quando ela encher o cartão de memória, ela encerra e começa novamente. I'm a player. I'm a player.
People wanna get down with you.